Dezembro, Natal. O que nós comemoramos no mês de dezembro? Comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Tão errado as pessoas festejam, tantos equívocos, tanta coisa que não tem nada a ver com o Natal. Mas eu quero começar a falar sobre o Natal, falar sobre o mês de dezembro. Para entender o Natal, nós temos que voltar na história. O que vocês estão vendo aqui, nós voltamos na história muitos anos atrás. Era uma vez, não havia nada. E Deus criou tudo do nada. No hebraico, o verbo barai, criou, bará significa criar do nada. E Deus criou tudo do nada. E foi uma coisa muito linda, maravilhosa. Imagine só no último dia de trabalho, Deus manipulando, Deus fazendo o homem. E depois a mulher, tirada do homem, melhor ainda. Que coisa linda deve ter sido. Vocês não concordam comigo? Deus fazendo, Deus manipulando, e Deus, é coisa perfeita. Tanto é que tudo Deus viu que era bom. Mas quando Deus fez o homem, a mulher, a resenha abreviada está em Gênesis 1. O detalhamento no Gênesis 2. Deus viu que era muito bom. Que coisa mais linda. Aí, o que acontecia? Em todo dia, no final do dia, Deus aparecia, está tudo bem. E aí, Adão e Eva, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Fizeram um dia legal hoje, como é que vocês estão? Precisando de alguma coisa? Estava tudo bem. Até que, em Gênesis capítulo 3, aconteceu um problema. Lá no paraíso, veio a desobediência, veio o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. O que nós vamos trabalhar nesta noite é a respeito da primeira promessa. Logo em Gênesis capítulo 3, o Senhor, lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, acontece a primeira promessa, e nós vamos ler agora esses dois versículos. Embora sejam dois versículos apenas, eu vou trabalhar mais com o versículo 15, eu não vejo aí um texto, uma mensagem textual, porque eu vou fazer a exposição desse versículo 15 em especial. Eu vou convidar vocês a ler comigo esse versículo, 14 e 15, para a participação de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Aqui nós vemos uma apresentação progressiva. Eu quero convidar vocês para virem comigo para esta narrativa. Esse versículo é o versículo central da narrativa da queda do homem e da mulher, da humanidade. O versículo 15 é chamado proto-evangelho, ou seja, é o primeiro dos evangelhos. O que nós vemos aqui? Uma maldição, a primeira maldição que há na Bíblia. Contra quem? Contra o diabo, contra o pecado, contra a morte. E eu divido esse texto em dois grandes movimentos. O primeiro movimento é esse aqui, chama-se
o pecado e suas terríveis consequências. Primeiro grande movimento. Nós podemos fechar os olhos para o pecado e as suas consequências? Eu digo que não. No entanto, há muita gente fechando os olhos para o pecado. O pecado hoje em dia mudou de... Hoje o pecado já não é pecado como antes. Hoje é uma questão de opção de vida. Há muitos pregadores pregando o evangelho, mamão com açúcar, evangelho light, um evangelho de todos juntos. Deus é amor, então cabe todo mundo, não importa a sua vida, não importa. Então o pecado já não tem sido visto como diz a palavra de Deus e as suas terríveis consequências. Isso não pode ser ignorado. O ser humano hoje, por causa do pecado, não tem valor nenhum. Mata-se, rouba-se, o diabo faz um monte de atrocidades, usa pessoas, há um mundo corrompido, há corruptos e corruptores, o sistema está estragado e o pecado, suas consequências são terríveis para o ser humano, a começar da própria morte. O que eu vejo nesse texto aqui é um efeito progressivo, efeito dominó. E nesse efeito dominó eu quero incluir também o que é de mais importante nesse texto. Não somente fala do pecado e as suas consequências, como fala também da vinda de Cristo neste versículo, fala do conflito final e fala da vitória. Mas onde é que ele está vendo tudo isso? Eu vou trabalhar com esses textos com você agora. Convido você para esta narrativa. Primeiramente, o que vocês veem aqui é que o texto fala sobre um conflito pessoal. Estão enxergando? Então está tudo bem. Quando ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, eu quero dizer para você que o hebraico admite nesse verbo o presente e o futuro. Assim como nós lemos, porém inimizade, nós poderíamos estar lendo, estou colocando inimizade. Não somente pode ser usado para o futuro, como para o presente também. Eu, porém, inimizade, isso é oposição entre a mulher, como símbolo da humanidade, o homem e o diabo. O trabalho de Deus acabou de começar. Entre parênteses, acabou de começar, entre parênteses. Aquilo que há desde a eternidade formulado por Deus, começou a acontecer o trabalho de Deus. Começou. A aliança profana, Eva foi seduzida, foi quebrada por Deus. E Deus está dizendo aqui, ela não mais está do lado da serpente. Agora há uma inimizade entre o homem e a serpente, entre você, a serpente e a mulher. Então isso aqui está falando de um conflito, de uma oposição entre o diabo e o ser humano. Mas em segundo lugar, o texto fala também, eu porei inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. O que significam as duas descendências? O que o texto está dizendo aqui? Eu pego aqui um sentido espiritual. Quando os fariseus diziam para Jesus Cristo, nós somos sementes de Abraão. Somos da genealogia de Abraão. Aí Jesus diz o seguinte, olha, tudo bem. Vocês podem ser literalmente da semente de Abraão, mas espiritualmente vocês são filhos do diabo. É isso que Jesus diz. E vocês fazem os desejos do diabo. E diz a palavra, quem não pratica a justiça, nem ama a seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Qual foi o primeiro exemplo de assassinato na Bíblia? Caim matou Abel. De quem que Caim era filho? Do diabo. Você consegue reconhecer os filhos do diabo e os filhos de Deus? Bom, eu não vou trabalhar com o que eu vejo na atualidade, porque eu quero que essa mensagem vá até o final pelo YouTube. Mas eu quero olhar ali para trás. Herodes, quantas crianças ele matou
meninos abaixo de 2 anos. Qual foi a grande motivação de Herodes? Ele queria matar quem? Jesus. E ele matou todos os meninos que ele pôde matar com até 2 anos de idade. Ele era filho de quem? Diabo. Vocês ouviram falar em Adolf Hitler? Morte de milhões de pessoas. Vocês ouviram falar em Joseph Stalin? Política de terror. Vocês ouviram falar em Saddam Hussein no Iraque? Bom, vocês já estão ouvindo falar... Bom, atualmente não vou falar de ninguém. Vocês sabem onde eu quero chegar, nesse mundo que nós vivemos, cheio de violência, de maldade, de ódio, de corruptos, de corruptores. São filhos do diabo. Mas e a terceira parte desse versículo? Eu vejo um conflito muito especial. Ele lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está sendo profetizado o nascimento de Jesus Cristo. A profecia começa a se cumprir. Se Jesus não tivesse nascido, ele não teria morrido na cruz. Ele não teria sido morto, não teria ressuscitado, não estaria na glória, e não voltaria lá no Apocalipse. A esperança da vinda do Senhor está gradualmente se desenvolvendo. Cristo sempre ocupou a visão no horizonte distante. Nós hoje comemoramos o Natal, não importa se foi dia tal, nós comemoramos porque Jesus Cristo nasceu, a profecia começou a se cumprir, e Jesus nasceu, e é isso que nós comemoramos nesse mês, e a nossa vitória em Cristo está assegurada. Por quê? Porque Jesus morreu por nós, pela fé. O que eu quero dizer para vocês ainda, é que eu gosto muito daquele texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vamos ver se o pessoal consegue colocar aí. O texto diz: quando chegou a plenitude do tempo. Por que plenitude do tempo? Porque Alexandre o Grande conquistou tudo que ele pôde conquistar no mundo antigo. E ele deixou a cultura grega. Qual é a língua que mais se falava? Era o grego. Então todo mundo se entendia. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito primeiramente no grego koiné. Então, a cultura era grega, se falava o grego, então isso era fácil. E quem dominava todo o mundo antigo? Roma. Tanto é que se vivia a chamada Pax Romana. Os limites não havia, você podia transitar para cá e para lá, para cá e para lá. Então foi na plenitude dos tempos que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Ele nasceu no contexto judaico e sujeito à lei de Moisés. Então foi debaixo da lei a fim de redimir, a fim de salvar, de perdoar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, só é filho de Deus quem recebe Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12, a todo aquele que crê, ele nos dá o poder de sermos considerados o quê? Filho de Deus. Então, o Natal é isso. A promessa começa a se cumprir na plenitude do tempo. E o que nós comemoramos hoje, no mês de dezembro, é a alegria de poder proclamar que Jesus Cristo nasceu. Esse é Gênesis capítulo 3, versículo 15. A questão que é colocada ali é o primeiro evangelho, onde nós vemos a primeira grande promessa, a promessa da vinda do Filho de Deus. Mas o segundo movimento desta mensagem, deste texto, eu quero olhar agora para o cumprimento dessas profecias. Quando nós olhamos para os fatos históricos, eu vou historiar um pouco aqui,
para nós chegarmos nos dias de hoje e olharmos para o Apocalipse. Começou com o sangue de Abel. E aí vamos até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o templo e o altar. Eu olho agora para Atos, o primeiro mártir cristão. O nome dele? Estevão. Aí eu vejo, começo a olhar para quantos cristãos foram perseguidos por anticristãos. Quantos têm sido selados com o seu testemunho, com sangue? Meus queridos, nós vivemos em conflito constante. Quantos tipos de perseguição existem hoje ainda? Eu arrolei alguns aqui. Perseguição física, discriminação legal, intolerância social, vandalismo, censura, restrições, etc, 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 contra o cristianismo. Volte para Jesus Cristo. Desde a sua encarnação, quanta perseguição. Herodes mandou matar um monte de meninos. Quando Jesus nasceu, ele teve que se refugiar. Aliás, não teve nem lugar digno para nascer. Herodes foi usado pelo diabo. O diabo, no começo do ministério de Cristo, tentou a Jesus Cristo. Tentação no começo do ministério. Os religiosos tentaram a Jesus Cristo. Foi uma coisa terrível. E Jesus tomou nosso lugar nessa guerra. Ele enfrentou os sofrimentos e todos os terrores que poderia ser. Mas eu digo para você, e aí eu quero chegar, vindo aqui para nós. Jesus é a segurança para todas as gerações. Se você quer uma foto da consumação da vitória de Cristo, vá para o Apocalipse. Lá há uma foto maravilhosa com imagens emocionantes da vida de Jesus Cristo. Na sua volta, a vitória final dos santos, do Senhor, com Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Essa é a vitória, é para nós. E essa vitória deve ser realizada em nós. Mas como assim? Essa vitória é para nós. E deve ser realizada em nós a partir do momento que você se apropria disso, que você acredita em Cristo e que Jesus Cristo faz diferença na sua vida. Há, na verdade, um conflito e uma vitória em cada coração. Ou seja, há um conflito em cada coração, uma possibilidade de vitória em cada coração. O conflito é presente na história da humanidade e chegou até nós. Se o diabo puder, ele vai manipular você. Se o diabo puder, ele joga vícios em cima de você. Ele joga problemas em cima de você. Ele joga feridas em cima de você. Ele destrói casamentos, ele destrói famílias, ele destrói o que ele puder destruir. Ele leva você à depressão, à mágoa, à angústia. Ele acaba com casamentos. Ele leva você a ter paixões mortais. Ele pode fazer uma opressão muito grande na sua vida. Considerando que para o crente nunca pode ser possuído. Isso jamais. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Você é do Senhor Jesus Cristo, Ele está dentro de você. Se algum crente, entre aspas, ficar possesso, aquele cara não tem Jesus no coração, ele não é cristão, tem coisa errada, vamos ajudá-lo. Mas ele pode oprimir você pelas questões que envolvem. Ele pode machucar você de fora para dentro, sem dúvida alguma. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. A ótima notícia é que Jesus já pisou a cabeça do diabo. O diabo já está derrotado. O seu aniquilamento é questão de tempo. Então hoje ele está estribuchando. Mas a grande notícia é que Jesus já pisou a cabeça da serpente em nome de Jesus. Amém. E o Natal é esse fato extraordinário. A Palestina, no nascimento de Cristo, se tornou o centro geográfico do mundo. O nascimento de Cristo se tornou a meta de toda a história e o ponto de partida de toda a história subsequente. É antes ou depois de Cristo. Volto a dizer, o nascimento de Cristo é a meta de toda a história e o ponto de partida da história subsequente. Porque a história se conta até Cristo e de Cristo em diante. E sabe o que eu quero deixar com você nessa noite? Uma noite de ceia.
é que Deus deseja que Jesus se torne na sua vida esse marco, na sua história. Assim como ele é um marco na história da humanidade, o seu nascimento foi isso. Tudo apontava, aliás, o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15 em diante, ele aponta para Jesus Cristo. Há muitas coisas lá que apontam para Jesus Cristo, até que veio Jesus Cristo. E doravante, a partir de Belém, a partir do seu nascimento, o nascimento de Cristo é o ponto de partida para toda a história subsequente, até aquele dia onde ele vai voltar para estarmos com ele para sempre. O que Deus deseja para você é que para você Jesus também se torne um marco na sua vida. Que Jesus se torne o referencial entre a velha e a nova vida. É que Jesus se torne o referencial na sua vida, no seu casamento, na sua família. E que a sua velha vida machucada, sofrida, e pela ação do inimigo se torne uma nova vida como filho de Deus legítimo, isto pela fé. É tempo de celebrar? Sem dúvida é tempo de celebrar. Mas é tempo de você também entregar sua vida para Jesus. É para você que precisa de uma nova vida. Esse é o tempo de ter uma nova vida. Para você que precisa de cura interior, é para você. Para você que parece que está tudo perdido em pecados, é para você. Para você que já não vê esperança no seu casamento, na sua família, na sua vida. Você que tem tantos problemas que parece que são insolúveis dentro de você. Saiba que Jesus é aquele que veio para resgatar a sua vida. É aquele que veio para tirar você das garras de Satanás. O importante não é simplesmente ser um membro de uma igreja, mas é que Jesus Cristo seja um marco na sua vida antiga e a nova vida. Eu quero convidar você para esta noite, para essa reflexão. Lá no Jardim do Éden, tudo começou, ali em Gênesis 3,15, tudo começou a acontecer ali. Mas Deus já tem previsto isso e já tem feito a eleição, já existe antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos em Jesus Cristo. E se você está aqui, eu tenho alegria em saber que você está dizendo sim, Senhor. Porque eu sou eleito em Jesus Cristo, porque o Senhor me amou de tal forma, eu entrego a minha vida para o Senhor, em nome de Jesus. Em Gênesis 3,15, tudo começa ali. Há um divisor de águas na história da humanidade, chama-se nascimento de Cristo. Mas há a possibilidade de um divisor de águas na sua vida, é o nascimento de Jesus na sua vida espiritual. É você aceitando Cristo como o seu Senhor e Salvador. Entregue para Ele as suas aflições, entregue para Ele os seus vícios, suas paixões, as suas fraquezas, tudo que está perturbando você. Porque de que adianta celebrar o Natal, se o Natal não significa um marco também na sua vida, se Jesus não representa um marco na sua vida? É essa oportunidade que eu quero dar para você nesta noite. Nesse primeiro culto de dezembro, o primeiro culto em que nós comemoramos o Natal. É tempo de celebrar? Sim. Mas é tempo também de entregar a sua vida para Jesus. O diabo não tem poder sobre você quando você entrega a sua vida para Jesus. O diabo não tem poder de quebrar e de afundar a sua vida e prejudicar mais do que ele já prejudicou, se Jesus for o Senhor da sua vida. Ele é o Todo-Poderoso. E haverá um dia, e se você ora no Apocalipse, você pode ver o retrato disso acontecendo lá na frente, quando Cristo vier para nos resgatar. E aquilo vai ser realmente a consagração da vitória dos fiéis com Jesus Cristo. Hoje você pode até sofrer, até ter as suas dificuldades, mas entregue seu coração para Jesus. Deixe que Jesus seja um marco entre a velha e a nova vida, entre o sofrimento e a alegria, entre o sabor de derrotas e o sabor de poder ter vitórias. Vamos abaixar nossas frontes, vamos orar nesse momento. Uma mensagem breve, uma mensagem simples, objetiva,
porque nós temos a ceia do Senhor e temos o ajuntamento que devemos ter lá fora, mas eu quero pedir que você faça uma reflexão agora. Até que ponto que Jesus Cristo realmente é um marco na sua vida? Até que ponto que Jesus Cristo representa para você a mudança da velha e da nova vida? Até que ponto realmente que Jesus é para você um marco, um referencial? Eu quero convidar você que não haja outros movimentos agora, mas apenas um movimento. Seu coração refletindo com o Senhor. Você é um crente em Jesus Cristo, você é um cristão, mas a sua vida tem sido uma vida vitoriosa? Não dá para ser um cristão de verdade e não ter uma vida vitoriosa de verdade. Tem alguma coisa equivocada na sua vida. Há pessoas que você gostaria de orar aqui, então lembre-se dessas pessoas. Talvez pessoas que vocês conheçam e que está tendo muito mais derrota do que vitória na sua vida. Que marco é para essas pessoas Jesus Cristo? Mas ponha você primeiro no altar do Senhor. E veja se há alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, alterada, transformada. E se tiver tudo ok, coloque a vida de alguém diante do Senhor agora. Eu vou fazer 2 perguntas. Você olha para dentro de você mesmo. Há coisas que você precisa abandonar. Há coisas que você precisa reformar, restaurar. Só Jesus pode fazer isso. Então, onde você estiver, diga para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja um marco, um referencial na minha vida. Entre aquilo que era a minha vida até eu chegar aqui, e a minha vida daqui para frente. Um referencial, um marco. Eu não quero ter um Natal como sempre tive. Não, eu quero festejar, celebrar de verdade. Porque o Senhor é um marco na minha vida. E isso vai começar agora em nome de Jesus. Se você pode dizer isso, se é isso que você está dizendo para Deus agora, levanta a sua mão. Que eu quero orar por você, inclusive. Não vou pedir para você deixar o seu lugar, mas que levanta a sua mão onde você estiver. Amém. Deus abençoe você. Quem mais? Mais alguém? Levanta a sua mão bem alto. Estamos todos, os demais, consertados diante de Deus? Ok. Eu espero que sim. Então agora você pode pensar em alguém que não está aqui. Que você vai orar por essa pessoa esta semana. Para que Jesus seja um marco, um referencial na sua vida. Pode ser um membro da igreja, pode ser um parente seu, um amigo, alguém que Deus vai colocar no seu caminho para você trazer aos pés de Jesus Cristo. Você consegue se lembrar de alguém? Coloca essa pessoa diante de Cristo. Levanta a sua mão. Bem alto. Eu estou pensando em alguém. Eu quero que o Senhor me dê autoridade do Senhor para falar com essa pessoa. Eu quero que o Senhor me dê autoridade para orar e conversar. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu não quero atrapalhar, mas eu quero a tua bênção, a tua graça. Levanta bem alto a sua mão em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ó Deus, essas pessoas estão aqui se lembrando de pessoas que não estão aqui, que não estão aos teus pés. Em nome de Jesus Cristo, Deus, dá-lhes a autoridade espiritual, dá-lhes o jeito espiritual, dá-lhes a bênção espiritual, dá-lhes a maneira certa de falar. Ó Deus, que através da oração as pessoas o mal começa a ser derrubado na vida dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus,
tira os problemas que podem serem colocados no caminho dos teus servos. Aplane o seu caminho, ó Deus. E que essas pessoas cujos nomes estão sendo colocados no teu altar, ó Deus, sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, usando o teu povo que está aqui agora levantando as suas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que ainda nesse mês de dezembro, esses teus servos tenham a possibilidade vindo do Senhor, a autoridade para conversar, e que o teu Espírito é quem convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós ainda ouçamos testemunhos aqui do que o Senhor vai fazer essa semana e esse mês na vida através desses que estão aqui. E nós oramos agradecendo, porque o Senhor é o Deus do imponderável. Não tem pessoas difíceis, não há gente difícil, muito menos impossível. Para o Senhor todo mundo é possível, não tem nada difícil. Então, em nome de Jesus, abençoa o teu povo que está aqui e coloca sobre eles a tua autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém.